Oi pessoal, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tempo que estamos passando de isolamento social, onde as crianças não estão indo à escola, não estão fazendo as suas atividades normalmente. Então, a primeira coisa sobre isso que eu quero dar como dica é que vocês, pais, falem com as crianças com muita clareza sobre o vírus, sobre o que está acontecendo. Muitos pais, às vezes, tentam inventar algumas coisas, e dependendo do que for falado, a criança ela tem uma imaginação muito aguçada. Então, a imaginação da criança ela pode trazer coisas boas, mas também coisas ruins para ela. Então, vamos falar com clareza sobre o vírus e também o necessário. Não precisa falar coisas demais para a idade da tua criança. Às vezes as crianças da tua casa são pequenas, às vezes são maiores, então falem com elas de acordo com a faixa etária, ok? E depois disso, algumas pessoas comentam comigo das dificuldades que estão encontrando de lidar com as crianças dentro de casa. Lógico que nós enfrentamos algumas coisas, que não são normais para nós, e eu me incluo nisso porque nós temos uma vida bem agitada de trabalho, de atividades. Então, de repente, nós estamos todos dentro de casa com as nossas crianças. Então, existe essa dificuldade. Pensando nisso, estudando sobre isso, eu quero falar com vocês então a respeito de rotina, ok? A rotina, ela ajuda a criança a ter autonomia. O que eu percebo muitas vezes na clínica, é que as crianças chegam pra gente sem autonomia nenhuma, porque encontram, dentro dos seus lares essas dificuldades com as rotinas, ok? Então, para a gente falar de rotina, a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, que vocês devem montar a rotina junto com a criança, ok? E montem a rotina um dia por vez. Então, se hoje é segunda, você vai montar a rotina da terça. Na terça você monta da quarta e assim por diante. Geralmente, quando nós trabalhamos rotina na clínica de psicopedagogia, a gente já entrega a planilha. Eu vou até deixar disponível para vocês aqui no link a planilha que eu uso na clínica e já é da semana toda. Só que como nós estamos nesses dias diferentes, que é algo que eu gosto muito de falar, é o seguinte, as crianças não estão de férias, Então, como elas estão ociosas muitas vezes, então é muito importante elas participarem da organização da rotina, ok? Então, façam junto com a criança, um dia por vez, e antes de começar a montar o quadro da rotina, façam o seguinte, vocês escrevam num papel, bem simples mesmo, ó. Peguei até um caderno aqui, e vocês coloquem o que é indispensável, o que não pode faltar na rotina de vocês, tá? Eu vou dar aqui alguns exemplos da nossa rotina de casa. Então, eu coloquei aqui atividades escolares que não pode faltar na rotina. Falo novamente, as crianças não estão de férias, então elas precisam ter esse momento, de atividade escolar. Existem na internet muitos sites que tem muitas dicas de atividades. Eu vou deixar também aqui para vocês alguns sites que eu acompanho, que são muito bons, que tem muitas dicas legais. Algumas escolas estão mandando para os seus filhos as atividades online. Então, se esse for o caso, determine o horário para vocês fazerem todos os dias as atividades escolares. Dentro da atividade escolar entra também o quê? A leitura, que é muito importante. Lógico que eu falo de novo, tudo vai depender do quê? Da idade, da faixa etária da tua criança, ok? Então, atividades escolares, brincadeiras, exercício físico, Nossa, Aline, mas exercício físico? Sim. Olha, amarelinha, dá para brincar de amarelinha, brincar de vivo morto,
Essas dicas de o que fazer, eu vou colocar para vocês na descrição do vídeo, ok? Andar de bicicleta no quintal também entra como atividade. Celular, o momento do celular. Nossa, mas pode celular? Lógico que pode, né? As crianças, elas gostam, elas têm o hábito já de ficar no celular. Então, não é agora, nesses dias de isolamento social, que elas só estão dentro de casa, que nós vamos tirar. Não, elas podem ficar limitadas, né? E os afazeres de casa, né? Aqui em casa, a gente tem, cada um tem as suas obrigações, né? Lógico, se o seu filho for pequeno, brincou, guarda os brinquedos, né? Ajudar nessas coisas de acordo com a idade de cada um, ok? E também os jogos pedagógicos. Nossa, tanta coisa, né? Para vocês verem como que dá para a criança fazer várias atividades e não ficar só no celular ou só jogando videogame, ou também só na frente da televisão, ok? Então, aqui eu peguei para vocês, ó, uma folha bem simples mesmo, uma folha de sulfite. Então, aqui a gente coloca o dia da semana e depois os horários. Então, 8 horas, acordar. Um exemplo, tá, gente? Isso vai depender do seu dia e como que vocês estão fazendo. 8h30, tomar café e assim por diante, tá bom? Então, Aline, tudo isso que você falou tem que ter na rotina todos os dias? Não. Vocês podem distribuir as atividades para toda semana. O que não pode faltar, nem um dia, são as atividades escolares. É muito importante. De segunda a sexta tem que ter atividade escolar. No sábado, no domingo, aí fica mais light. Mas de segunda a sexta tem que ter atividade escolar aí, tá bom? E outra coisa, o horário para dormir, né? Ah, mas eles não estão acordando cedo. Sim, nós não sabemos, né, até quando vai esse isolamento social. Então, nós já precisamos adaptar o corpo para acordar cedo novamente. Então, lógico, se ele dormia 8, 9 horas da noite, ele pode dormir 9, 10 horas, né? Dormir um pouquinho mais tarde. Mas também não vamos deixar as crianças ficar até de madrugada, 2, 3 horas da manhã acordadas, tá bom? A parte também da alimentação, cuidado com a alimentação. Às vezes as crianças comem descontroladas, né? Vamos colocar também os horários da refeição na rotina, ok? E eu vou montar, né, a nossa rotina, o nosso quadro de exemplo para vocês. Vou colocar depois aqui para vocês também uma foto, tá bom? Para vocês acompanharem. E sobre os brinquedos, ó, eu até separei uns aqui, ó, dominó, né? Tem dominó, tem jogo da memória. Isso aqui são alguns jogos pedagógicos que eu tenho, mas você também tem alguma coisa aí de Uno, dominó, quebra-cabeça. Qualquer joguinho pedagógico também é muito importante, tá bom? Pra gente colocar na rotina. Então, é essa dica que eu queria dar para vocês. Espero que de alguma forma isso ajude. Repito, né? Não tem como nós não falarmos de rotina nesses dias. Rotina é essencial.